A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E hoje nós vamos finalizar esta carta, esta tão linda carta que Paulo escreveu aos Romanos. 16 capítulos temos aqui na palavra do Senhor. E na nossa playlist você tem aí então 24 áudios que você pode inclusive compartilhar entre seus amigos, para que também possa ouvir toda a explanação e os comentários aqui nessa carta de Paulo aos Romanos, os comentários aí feitos pelo pastor Gedeon Júnior, pelo pastor Cícero, pelo pastor Elias Santana e pelo evangelista Geuel. E eu estou aqui finalizando essa carta porque amanhã nós já vamos iniciar 1 Coríntios. E hoje, na terça-feira também, você pode observar aí que tem logo abaixo desse vídeo, do comentário aqui do capítulo 16, você pode observar que logo abaixo aí tem o vídeo do pastor Gedeon Júnior, que ele ministrou no último domingo na nossa igreja sede, dando uma introdução da carta que iremos começar amanhã, que também estará na responsabilidade da igreja sede. Então, o pastor Gedeon Júnior deu uma explanação aí, comentando sobre 1 Coríntios. Já está também disponível aqui nos grupos e no nosso canal do YouTube. Ontem, se você ouviu o áudio de ontem, você observou claramente que foi dado uma ênfase à figura feminina. O quanto Paulo, ele tinha um carinho muito grande pelas cooperadoras, pelas mulheres que o ajudaram em seu ministério. Então nós falamos de Febe, falamos de Priscila. Ele fala de Maria no versículo 6, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Não tem muitos detalhes sobre essa Maria. Falamos aí também sobre Trifena e Trifosa e Pérside. Mas alguns nomes nos versículos que nós trabalhamos ontem passaram desapercebidos. Eu gostaria de comentar rapidamente para tocar no ponto onde nós paramos ontem. Então, alguns nomes que não foram citados no áudio de ontem foi Ampliato. Ampliato, como está aqui no versículo de número 8, saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Ampliato era um nome comum de escravo romano. Talvez seja o mesmo Ampliato, cujo nome aparece numa inscrição da catacumba de Domitila, que era sobrinha do imperador Domiciano. Tem também aqui Urbano, saudai a Urbano. E também ele fala no versículo 9, saudai a Estaques, meu amado. Urbano e Estaques, mencionado no versículo 9, eram nomes comuns de escravos. O primeiro era romano e o segundo era grego. E ele fala também de Apeles. Apeles era um nome grego comum, levado por alguém que havia se destacado pelas provações que enfrentara e que havia permanecido fiel. Por isso tinha o nome também de aprovado, que era uma ideia dupla transmitida por meio de uma única palavra grega usada por Paulo. E ele também fala de Herodião. E Herodião talvez seja um liberto da casa de Herodes, tendo em vista que um servo liberto costumeiramente tomava o nome de quem o libertou. Então quem libertou foi quem? Herodes. E talvez esse nome Herodião foi dado a essa pessoa que foi liberta por Herodes. E depois ele vem falando aqui também, antes de nós iniciarmos no ponto que paramos ontem, ele fala de Narciso, que era possivelmente identificado como Narciso, que era ajudante de Cláudio, que foi forçado por Agripina a cometer suicídio após a ascensão de Nero. Então, é o que nós temos dos nomes mencionados aqui nesse último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Ontem eu parei aqui, exatamente aqui, falando de Rufo, aqui no versículo de número 13. Saudai a Rufo, eleito do Senhor, e sua mãe é minha. Então Paulo considerava a mãe de Rufo também a sua mãe. Rufo era eleito no Senhor, um dos nomes mais
intrigantes listados, considerando Marcos 15, 21. Porque o que diz lá em Marcos capítulo 15, versículo 21? Em Marcos capítulo 15, versículo 21, diz assim: E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, e que levasse a cruz. Então, por conta desse texto de Marcos capítulo 15, versículo 21, foi um dos nomes mais intrigantes listados, considerando exatamente o texto que eu acabei de ler. É possível que esse evangelho tenha sido escrito em Roma. O epiteto eleito pode refletir as circunstâncias únicas que levaram a família dele a ter contato com Cristo. A alusão de Paulo à mãe de Rufo sugere a sua profunda afeição por essa família. A mãe de Rufo era como se fosse a mãe do apóstolo Paulo. Porque olha só, em Marcos capítulo 10, versículo 29 ao 30, diz assim: Marcos capítulo 10, versículo 29 ao 30. E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, e na vida eterna. Então o Senhor Jesus deixou aqui uma promessa, que receberia 100 vezes mais. É o que diz aqui a palavra do Senhor, receberia aí 100 vezes mais. Então, Paulo, ele tinha a mãe de Rufo como sua mãe, porque Paulo, sendo só, ele precisava do cumprimento desta promessa, onde Jesus disse que os que seguiriam receberiam pais, receberiam mães, receberiam irmãs e irmãos. Então, pessoas como a mãe de Rufo, e provavelmente também Priscila e Áquila, contribuíram para o inspirado conselho de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, para considerar as mulheres mais velhas como mães. Você se lembra lá que Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 2, ele fala sobre isso. Então, Paulo considerava essa grande mulher de Deus como sua mãe. Agora aqui no versículo 14, a partir do versículo 14, Paulo cumprimenta um grupo de homens de negócios com nomes gregos, que tinham se mudado para Roma e mantinham em suas casas alguma das igrejas nos lares. E ele fala: saúdem Ansícrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermes e os irmãos que estão com eles. E ele continua: saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. A todas estas pessoas citadas ele escreveu. Todos esses nomes, irmãos, eles são masculinos e não existe nenhum comentário sobre eles. Mas pesquisando aqui, Ansícrito significa incomparável, Flegonte, ardoroso, Hermes é deus pagão que significa intérprete, de onde vem a palavra hermenêutica. Pátrobas, vida do pai. Hermas, o mesmo que Hermes, é o que temos sobre esses homens. É bem provável que estes nomes refiram-se a um grupo de crentes, formando uma congregação, porque ele fala aqui, todos os santos que estão com eles. Filólogo significa amantes de palavras, e Júlia foi possivelmente esposa de Filólogo. Nereu significa molhado, nome masculino. E Olimpas, referente ao deus Olimpo, que também é um outro aí nome masculino. Então esses nomes ele é citado aqui nos versículos 14 e nos versículos 15. Quando chega no versículo 16, diz assim: saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. No versículo 16, Paulo cita o ósculo santo, que era o beijo. E esse beijo, ele era um sinal comum de saudação no Oriente. Aqui o apóstolo Paulo advertiu os crentes a santificarem suas saudações como símbolos de sua comunhão. O ósculo, que é o beijo,
nas saudações eram totalmente normais, e normais no Oriente. Há dados que afirmam que os crentes continuaram com esta prática nas reuniões até o ano 300 depois de Cristo, ou mais. O ósculo era entre todos os homens e mulheres, na mão, na testa ou no rosto, nunca nos lábios. Nos lábios sem chance, não era nos lábios. E em todas as igrejas por onde Paulo passava, ele falava das igrejas irmãs, e era comum uma saudar a outra por boca de Paulo, conforme aqui está no versículo 16. A partir do versículo 17, irmãos, Paulo faz um alerta àqueles que se diziam seguidores de Jesus Cristo, mas na verdade não eram. Está aqui, versículo 16 e 17, olha só aqui, versículo 18, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras o lisonjas, engana o coração dos simples. Então, ele começa aqui no versículo 17 fazendo um alerta. E ele fala aqui, e aí nós lembramos que quando Jesus concluiu o Sermão da Montanha, com a parábola do trigo e do joio, ensinou que podemos esperar que o inimigo ataque a igreja de dentro para fora. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30, depois no versículo 37 ao 40. Em todas as cartas do Novo Testamento, esse problema foi abordado, e o conselho do apóstolo Paulo sempre foi ignorar aqueles que só causam divisão e dissensões na igreja. O versículo 20 diz assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Uma coisa importante a falar aqui nesse comentário. Quando é que Satanás será esmagado? Quando que isso vai acontecer? Quando Cristo voltar. Se você abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 10, depois você lê, Satanás sofrerá a sua derrota definitiva. E saber isso deve ter incentivado a igreja de Roma, uma vez que aqueles crentes estavam experimentando divisões, obstáculos e frustrações, instigadas por quem? Pelo diabo. Era o inimigo, era o diabo o pivô de todo esse problema aqui na igreja. Então, Paulo teve que falar isso nos versículos 17 e 19. A seguir, Paulo transmite as saudações dos homens que estavam com ele, quando ele escreveu essa carta em Corinto. Então, nós já estamos aqui na terceira divisão, nas quais eu falei ontem. Então, nós já estamos aqui nos versículos 21 a 24. Então, ele fala aqui, Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípater, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, nosso irmão. Quarto, envia-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Timóteo era honrado por Deus. Ele viajava com Paulo. Lúcio era o iluminador. Jason significa prestes a curar. É o mesmo de Atos que está lá em 17, versículo 5 ao 9, que salvou Paulo e pagou ali a sua fiança. Sosípater significa de um pai seguro, conforme está em Atos capítulo 20, versículo 4. São parentes ou de sangue ou compatriotas judeus. Tércio significa terceiro. E esse Tércio aqui, ele foi o amanuense, ou deste capítulo, ou de uma pequena epístola aos Efésios, ou de toda a epístola aos Romanos. E aqui o próprio amanuense fez sua saudação, certamente com a permissão de Paulo. Eu acabei de ler aqui no versículo 22. Ele diz: eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Pelo nome que significa terceiro, sabemos que Tércio era escravo. Por quê? Porque como prisioneiros, os escravos não eram identificados pelos seus nomes,
mas recebia uma identificação própria, às vezes números e não nomes, como vimos no versículo 23, quando Paulo fez menção a quarto, que era o quê? Um outro escravo. Então eles não recebiam nomes, eles recebiam números. Então terceiro, que é o mesmo de Tércio, e quarto, estava se referindo a dois homens e, obviamente, escravos. Quando o Império Romano conquistou o Império Grego, ele escravizou os gregos, que na maioria das vezes tinham um nível educacional superior aos romanos. Então, provavelmente, esses dois escravos aqui, tanto o Tércio como o quarto, esses dois escravos, eles eram escravos muito cultos, que tinham a incumbência de ensinar as crianças romanas. Também vemos aqui, e já falando de um outro homem, a citação a Erasto, que era o administrador da cidade de Corinto. Erasto significa amado, conforme está lá em Atos 19, 22. Ele era também tesoureiro, provavelmente de Corinto, tipo um funcionário público, que cuidava do dinheiro da cidade para as obras públicas. Então essa era a função de Erasto. Temos também aqui a Gaio. Esse Gaio, ele hospedou a Paulo. Gaio hospedou o apóstolo Paulo e toda a igreja em sua própria casa, quando seus pequenos grupos precisavam se reunir. Você pode ver em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Então Gaio, ele é o mesmo que Caio. Ele era o líder da igreja que funcionava em sua casa, em Macedônia ou em Corinto. Depois você pode ler 1 Coríntios capítulo 1, já está bem pertinho aqui, eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Esse pequeno cenário composto desses homens que estavam com Paulo, quando ele escreveu essa carta, oferece um quadro da sociedade grega da cidade de Corinto, do topo até a sua base. Estudando os nomes citados por Paulo, vemos que o que se aplicava aos homens de Corinto era o mesmo que aos que faziam parte da igreja de Roma. E nessa carta de Paulo aos Romanos, nós vemos que a igreja de Roma também representava a sociedade daquela cidade, do seu topo até a base, dos nobres aos escravos, do rico ao pobre. Na igreja havia pessoas de todas as classes sociais, de todas as classes tinha nessa igreja, que se reuniam conforme haviam aprendido com Jesus, que escolheu 12 homens completamente diferentes uns dos outros, representando todos os tipos de pessoas na sociedade, a fim de alcançarem diferentes camadas sociais, à medida que faziam discípulos para Jesus em todo o mundo. Então a essência da grande comissão era, e ainda é, fazer discípulos, conforme está em Mateus 28, 19, versículo 20. Então essa é a essência da igreja. E hoje nós somos gratos pela oportunidade de fazer discípulos, até mesmo usando a mídia e alcançando grandes massas. Nós podemos usar as redes sociais, que alcançam um número muito grande de pessoas. Podemos fazer isso através da mídia, seja através do YouTube, seja através do WhatsApp, seja através do Facebook, seja através do Instagram, seja através do rádio, da televisão. Podemos alcançar muitas pessoas. Mas não devemos deixar que esses novos métodos substituam o que foi usado na primeira geração da igreja. Ou seja, cada um ganhando alma e discipulando, como fizeram Priscila e Áquila, na vida e no ministério de Apolo. Então nós não podemos deixar que isso passe desapercebido. E por não falar também de Paulo, né, que sempre acompanhou o crescimento espiritual das igrejas que fundava. Ele sempre estava de perto, acompanhando. Tanto é que falamos ontem que ele não esqueceu o nome do seu primeiro novo convertido, como nós falamos ontem, que foi Epineto. Então Paulo lembrava e ele fazia questão de acompanhar todo o crescimento da igreja. Pessoas que estavam ali pregando, ensinando, fazendo a obra do Senhor. Então ele não deixava que isso passasse desapercebido. As últimas palavras de Paulo nessa carta tão tremenda que nós tivemos a honra de acompanhar durante esse mês, as últimas palavras de Paulo para os discípulos de Jesus em Roma foram: ora, aquele que tem poder para confirmá-los, pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo,
de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe, sim, ao único Deus, sábio, seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Paulo encerra esta magnífica carta com a bênção de Deus. Essa bênção apostólica está, em primeiro lugar, de acordo com o evangelho que ele apresentou nesta obra-prima teológica. Segundo, de acordo com a revelação do mistério que foi guardado, mas depois começou a ser revelado pelas escrituras proféticas. Terceiro, está de acordo com a grande comissão dada para ser cumprida e obedecida pela fé. E quarto, está de acordo com a glória de Deus através de Jesus Cristo para todo sempre. Esse foi o objetivo e o desejo do coração de Paulo ao escrever essa carta, que também é chamada a Constituição Doutrinária ou os Fundamentos da Igreja, que os discípulos de Jesus a usassem para estabelecer a pregação de Cristo e do seu Evangelho. O mistério a respeito do qual Paulo escreveu é o milagre que Deus sempre pretendeu para salvar tanto judeus como gentios. O mistério é o próprio Cristo. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Está lá em 1 Timóteo 3,16. Escrevendo aos gentios convertidos de Roma, de Éfeso e de Colossos, Paulo afirmou que esse mistério é Cristo vivendo neles. Olha o que ele diz: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Também nas seguintes passagens, as quais vale a pena você conferir. Você pode conferir aí depois Romanos capítulo 11, versículo 25 a 26, 16, 25, 26 e Efésios 3, 2 ao 6. Então, meus amados e queridos irmãos, terminamos aqui essa linda carta de Paulo aos Romanos. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Caso tenha perdido algum áudio, recorra lá ao nosso canal do YouTube e acesse a playlist Estudos de Romanos e você pode ouvir, tá lá dividido por capítulo, tudo em ordem, tá certo? E que Deus te abençoe grandemente. Amanhã a sede continua com 1 Coríntios. Evangelista Joel comentará capítulo 1 amanhã, se Deus permitir. E já tem um vídeo aí embaixo, como eu falei no início, para você conferir aí uma introdução à carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus. Amém.